Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Rafael Moraes e hoje eu vou mostrar para vocês o plantio de duas mudas que eu tinha aqui. São uma muda de figo e uma muda de goiaba tailandesa. Eu mostrei para vocês aí alguns meses atrás que eu ganhei essas mudas, mas por causa da estiagem a gente não tinha plantado, né, levado essas plantas para o campo. Aí como começou a chover agora, a gente vai levar essas mudas para o campo. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer o plantio dessas minhas mudas, uma muda de figo e uma muda de goiaba tailandesa. Bom, aqui estão as mudas, né? Minha muda de figo. Aqui a mudinha de goiaba tailandesa, ela que sofreu um bocado, ela já foi retirada, perdeu um pouco de raiz aqui, foi retirada, mudada de lugar algumas vezes, tá? O sistema radicular passou o saco e ela sofreu um pouco. Vamos tentar plantar ela para ver se finalmente ela se estabelece bem em algum lugar. Aqui tem uma quantidade de esterco, que eu tenho um pouco de esterco de porco bem curtido. Era o esterco mais curtido que eu tinha. E elas vão ficar nesse local aqui próximo a esse pé de limão, que é um limão Tahiti. Tem uma marcação aqui que vai ser a do figo. E aquele outro torno está marcando ali o local onde vai ser plantado a goiaba, né? Que é perto das minhas pitaias, ali é onde fica o gado, e aqui embaixo onde ficam as pitaias, tá? Aquela tem aqui uma acerola também, né? Que é uma acerola que foi lá da Imepa, né? Hoje é em Paé, aqui na Paraíba, uma muda que eu consegui de lá. E o limão Tahiti. Tinha mais limão aqui, mas eles eram mudas novas, elas morreram agora no período de estiagem, eu não estava fazendo irrigação nelas. Então esse espaço ficou vazio e vai servir para o plantio do figo e da goiaba. Como que eu vou fazer aqui esse plantio? Eu vou nessa área aqui fazer a marcação padrão, de um berço padrão, né? O Alisson não gosta que a gente chame cova, né? Então um berço padrão, uma cova padrão aqui para essas plantas, que é de 40 por 40. Então o torno vai marcar o centro, né, de onde vai ficar a muda. Aí a gente vai abrir 40 por 40. Como é que a gente faz isso aqui? No campo, sem ferramentas de medição, nada, treina, coisas do tipo, você mede um palmo, né, que é mais ou menos 20 centímetros, um palmo para cada lado do piquete aqui. E você marca o local aqui, ó. E vem com a enxada, as ferramentas aqui, tem enxada, enxadão e pá, você vem e faz essa abertura. Essa cova padrão, ela tem que ter 40 de cada lado e 40 de profundidade também, né? A parte do solo da parte de cima vai ficar em um lado, ou do solo da parte de baixo vai ficar em outro. A gente pega essa parte de cima, que teoricamente é mais fértil, mistura com os adubos e matéria orgânica para fazer a aplicação na cova onde vai ser instalada a planta. Se precisar, a gente usa aquele solo mais do fundo, que às vezes ele não é tão fértil quanto o solo de cima. Às vezes não, na maioria das vezes, né, ele não é tão fértil. A cova já feita, né, os 40 por 40 por 40 de profundidade. Então aqui o solo da parte mais profunda e aqui o solo da parte mais superficial. Já tem um adubo ali também, onde vai ser plantado a goiaba. A recomendação pela análise de solo é de colocar aqui 60 gramas de cloreto de potássio e 60 gramas de ureia, mais 200 gramas de superfosfato simples, que está aqui. A gente vai aplicar aqui em cima. Aí eu vou colocar a matéria orgânica, que é aquele esterco de porco que eu falei. Vou traçar esse material, misturar todo esse material, para depois levar ele para a cova. Então eu vou fazer essa aplicação da matéria orgânica agora, colocar o super simples naquele lá, para fazer isso. Quanto à matéria orgânica, normalmente se diz levar a matéria orgânica para 5% no solo. E a gente faz um cálculozinho para saber a quantidade de matéria orgânica que precisa. Geralmente de 10 a 20 litros, né? Um balde, como aquele balde branco ali, tem mais ou menos aí de 10 a 20 litros. Acho que aquele balde ali é de 18 litros. Normalmente é o que a gente utiliza para medir a quantidade. Só que é muita coisa, né? Então eu vou, com a pá eu vou puxar aqui, eu não vou medir isso aqui, vou
misturar com a pá, que é até a quantidade que eu achar interessante, para colocar na cova. Matéria orgânica, até certo ponto, não é demais, né? Os solos são sempre deficientes em matéria orgânica, então é sempre bom colocar matéria orgânica em abundância. Bom, vejam aqui que metade do solo, então aquela parte do fundo ficou toda que eu não usei, e só a metade superior, com o esterco, já foi suficiente para praticamente encher aquela cova que a gente preparou. Ali também, onde vai ser plantado a goiaba. Então, o que a gente vai fazer agora? É preparar um espaço onde vai caber aquele torrão do vaso. A gente vai tirar a muda do vaso, do saquinho, com o maior cuidado para não quebrar aquele torrão e preparar um espaço onde caiba exatamente aquele torrão para evitar danos àquele sistema radicular que está formado ali no torrão da muda, certo? Bom, o primeiro problema relacionado ao torrão da muda é muitas vezes quando a gente vai preparar essas mudas com muita matéria orgânica, esse torrão não cria uma firmeza. Então esse torrão aqui da muda de goiaba, eu tenho certeza que ele vai desmanchar no ato de passar essa muda pro local definitivo dela. Então vejam que ele, se eu mexer muito aqui, a raiz vai se desprender do torrão, porque foi um torrão feito exclusivamente com material orgânico, ou composto, ou esterco. A essa altura do campeonato não dá mais para identificar. Então não teve nenhum material que fosse ligante, né? Na maioria das vezes um pouquinho de argila, ele pode servir como ligante. Existem alguns profissionais, né, da área que dizem que é interessante fazer a substituição completa do solo como esse substrato para fazer mudas. Então retirar o solo, evitar o uso de solo, porque você pode trazer contaminantes no solo. Mas aí tem esse problema aqui dessa muda. Eu acredito que ela vai sobreviver, claro, mas ela não formou um bom torrão na hora do transplantio. Dá para ver que essa raiz aqui já foi cortada porque passou do saquinho, né? Quando eu trouxe a muda para cá, o cara teve que cortar porque a raiz atravessou o saco e começou a entrar no solo e tal. Já no figo não, o torrão já é bem formado. Eu vou levantar ele aqui para vocês verem que formou um torrão legal, ó. Ele sai perfeitamente. Eu acho que aqui pela sombra não dá para ver, mas olha, levantou perfeitamente. Então a gente vai vir trazer ele aqui. Já tem um espaço para ele ficar aqui na cova. A gente vai colocar ele aqui sem quebrar o torrão. A gente vai fazer um pequeno movimento nele para alinhar, né, para essa haste, o tronco principal não ficar torto. E aí eu vou colocar o solo ao redor, fazer a inserção dessa planta direitinho na cova e depois fazer a bacia aqui para irrigação. Bom, então depois de colocados em seus devidos lugares, a de goiaba está aqui. Consegui colocar ela sem quebrar o torrão, assim, com muito cuidado. O próximo passo a se fazer aqui é o tutoramento dessas plantas para evitar que com o tempo elas venham a tombar com o vento ou quando você for irrigar aqui, o solo vai mudar um pouquinho a dinâmica do solo e fazer com que essa planta vá virando aos poucos. Então é interessante fazer o tutoramento. Agora foi feito o tutoramento, então coloco um estaquinho aqui, né? Geralmente eu tiro as estaquinhas de 1 metro, com grossura parecido com cabo de vassoura, mais ou menos. Faz o amarrio da muda sempre em 8 para evitar estrangulamento e danos a esse caule da muda, sempre. Tá? E deixa esse material aqui, isso vai facilitar, vai auxiliar essa planta a não perder essa condução retilínea do tronco principal, né? E ajuda também você a selecionar os ramos que vão formar a copa. Aqui na goiabeira também foi feito o tutoramento. O próximo passo é fazer o coroamento aqui ao redor desse berço, né? Para fazer a irrigação e, como eu costumo fazer por aqui, a cobertura morta com palhada. O coroamento foi feito. Aqui eu já fui buscar a palhada e vou colocar essa palhada aqui para a cobertura morta. Então é só colocar esse material aqui ao redor da planta. Tá? Colocou aqui esse material ao redor da planta, vamos colocar na outra.
Já feita a aplicação da palhada, sobrou um pouquinho, eu vou usar ali na pitaia. Então está concluído aqui o plantio das mudas, agora é só irrigar abundantemente. Essa primeira semana precisa de bastante água para a planta não sentir muito. E a gente conclui com sucesso o transplantio dessas duas mudas. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu peço que deixem seu like, se inscreva no canal, deixem seus comentários aí com sugestões de vídeos para a gente fazer. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!